Olá, eu sou o Dione Ribeiro e moro em Itumbiara, cidade de Goiás, na divisa com Minas Gerais. Aqui participo do Centro Espírita Semeadores do Bem e também de órgãos de unificação do movimento espírita ligados à FEB, Federação Espírita Brasileira, e à FEEGO, Federação Espírita do Estado de Goiás, como a CONSUL, Comissão Regional Sul, que abrange 3 conselhos espíritas regionais, ao Conselho Espírita Regional, o SER, 19ª Região, que abrange Itumbiara e mais 7 cidades aqui do sul de Goiás, e ao Conselho Espírita Local, o CEL, de Itumbiara. Vamos estudar um pouco hoje sobre o início do capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. Nos itens de 1 a 4, retribuir o bem pelo mal. O codificador do Espiritismo, Allan Kardec, sob o acompanhamento e a monitoria dos bons espíritos superiores coordenados por Jesus Cristo na equipe de O Espírito de Verdade, seleciona alguns trechos que estão no Novo Evangelho da Bíblia e que trazem passagens de Jesus Cristo. Nesse caso, ele selecionou 2 passagens que estão nos Evangelhos de Mateus e de Lucas. É a mesma situação, só que narrada por evangelistas diferentes. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 20, 43 e 47, está assim: Aprendestes que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer seu sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes senão os vossos irmãos, que fazem nisso mais do que os outros, os pagãos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Já em Lucas, capítulo 6, versículos 32 e 36, está assim: Se não amardes senão aqueles que vos amam, que reconhecimento nisso tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam? E se não fazeis o bem senão aqueles que vos o fazem, que contentamento nisso tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais, senão aqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa nisso tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam desse modo para receber a mesma vantagem? Mas, por vós, amai os vossos inimigos. Fazei o bem a todos, e emprestais sem disso nada esperar. Então vossa recompensa será muito grande, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como o vosso Deus é cheio de misericórdia. Allan Kardec faz um comentário dizendo assim no início: Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar seus inimigos é sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias dadas sobre o egoísmo e o orgulho. Quando Jesus Cristo veio à Terra em pessoa, veio com a proposta de trazer para nós, homens e mulheres que habitam esse planeta, a lei de amor. Tanto é assim que ele resumiu os 10 mandamentos da lei de Moisés, o Decálogo, em 2 ensinamentos ou 2 mandamentos. Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E acrescentou dizendo que toda a lei mosaica, e todos os profetas que vieram antes dele, o antecedendo e anunciando a sua vinda, estavam contidos nesses 2 mandamentos. Então, se os 2 mandamentos são esses, amarás a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo, nós também temos que incluir os nossos inimigos, os nossos adversários. Quando Cristo chegou aqui, nós vivíamos a época da lei de Talião, do dente por dente, olho por olho. Se eu fizesse um mal à pessoa, a pessoa me retribuiria o mal.
Se eu matasse um parente de alguém, viriam e matariam o meu parente. Era o olho por olho e o dente por dente. Foi por isso que Jesus abre na passagem de Mateus dizendo: aprendestes o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Mas eu, porém, vos digo o contrário. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, a fim de que sejais filhos do Altíssimo. Ou seja, que nós nos coloquemos na condição de filhos e filhas de Deus que cumprem a sua proposta e tentam honrar o caminho de não serem injustos uns para com os outros. Mas aí, na passagem de Lucas, pede que sede, pois, cheios de misericórdia, como o vosso Pai é cheio de misericórdia. A palavra misericórdia vem de uma função de duas palavras, miser, de miséria, e córdia, de coração. A misericórdia é uma compaixão pelas fraquezas alheias, pelas mazelas humanas, pelas dificuldades que os outros têm. E quando alguém nos faz um mal, nos persegue, nos calunia, pode ser que essas pessoas sejam adoecidas por algum motivo. Ou pode ser que nós estejamos com ela numa relação adoecida e que nós precisamos tratar. E aí vem uma parte que está em O Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Como Jesus entendia a caridade? E os bons espíritos respondem que a caridade, como a entendia Jesus, consiste em 3 coisas básicas: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A benevolência para com todos é para com todos. Não é para com uns e outros. É para com todos, incluindo os nossos adversários, os nossos inimigos. Aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam, aqueles que fazem mal contra nós também. A indulgência para com as imperfeições dos outros é para ter um entendimento que todos nós que estamos temporariamente reencarnados na Terra somos espíritos imperfeitos e carecemos de indulgência mútua, que é o entendimento de que cada um de nós tem defeitos e nós devemos trabalhar para melhorarmos esses defeitos. E o perdão das ofensas é para perdoar aquilo que as pessoas nos tiverem feito, que causa uma mágoa profunda. Eu já disse em outros estudos, mas é bom repetir aqui, que é uma coisa bem interessante para ser refletida. A palestrante Anete Guimarães disse numa entrevista a mim, no CEL, Congresso Espírita de Uberlândia, em janeiro de 2020, pouquinho antes da pandemia, que o certo da tradução do Pai Nosso é: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque dívidas é maior que ofensa. Porque são dívidas não com o outro especificamente, mas são dívidas com a lei de Deus. E quantos de nós, ou podemos dizer que a grande maioria de nós, espíritos temporariamente reencarnados na Terra atualmente, somos em grau maior ou menor endividados com a lei de Deus? Que devemos fazer reparações à lei de Deus. E de onde vêm esses inimigos? Pode ser que nós tenhamos os conquistado nessa existência, ou pode ser que eles tenham vindo de existências anteriores, por falhas nossas, ou pelo menos de falhas nossas deles também. Então, nós vamos considerar que talvez ao longo das nossas existências nós tenhamos feito coisas muito erradas, como matar, roubar, lesar sentimentalmente uma outra pessoa. E por isso a gente conquistou esses inimigos. Ou nessa existência porque nós fizemos alguma coisa errada. Mas eu sempre tive uma conduta adequada. Então as causas são anteriores ou atuais, as causas das aflições. Se você tem uma aflição que a causa não é nessa vida atual, pode ser que seja numa vida anterior. E pode ser que você mesmo tenha provocado. Mas talvez eu não tenha feito isso. Se não fez, talvez tenha conquistado uma antipatia, ou mesmo uma inimizade, uma animosidade, pelo fato como você conduz a vida. Porque às vezes as pessoas discordam da gente pelo simples fato de que a gente está caminhando com Jesus, a partir da proposta de Deus.
e aqueles que seguem Jesus Cristo, às vezes, são perseguidos. Mas vamos nos colocar na condição de que podemos nós ser os algozes também, não só vítimas. O que eu posso fazer para melhorar a situação? Às vezes, o inimigo está dentro da sua casa. Um pai, uma mãe, um irmão, um cônjuge, alguém muito próximo, que veio nessa existência com você para resolver todas as pendências possíveis, para aparar as arestas, para ter uma resolução mesmo de uma situação e uma adequação à lei de Deus. E se precisa ter uma adequação à lei de Deus, vamos nos esforçar todos para que haja essa adequação, para que tudo transcorra da melhor maneira possível. Allan Kardec prossegue dizendo assim, que claro que nessa passagem de Jesus, a gente não vai ter pelo inimigo o mesmo carinho, o mesmo cuidado, o mesmo acolhimento que a gente teria por um amigo querido, já conquistado de outras épocas. Por a questão da assimilação ou da repulsão de fluidos. É a questão energética. É a forma como o nosso coração pulsa. A chegada de um amigo é uma sensação de paz, de bem-estar físico, mental e espiritual, de uma coisa boa, de uma coisa prazerosa. Com o inimigo nem sempre. Pode ser uma coisa descompassada, pesada, sofrida, que traz um certo temor. É lógico que nós não teremos pelo inimigo, ainda no estágio que nós estamos, o mesmo afeto, a mesma dedicação, o mesmo carinho, o mesmo acolhimento que nós teremos por um amigo. Mas o que Jesus pede é que nós não tenhamos revide. Não retribuamos o mal que fizeram com o mal que podemos fazer. Que retribuamos o mal com o bem. E que não façamos vingança. Nós acostumamos, ao longo do período das nossas vidas, em acompanhar as novelas de TV, os seriados, os filmes, ou os livros em que a vingança é o tema principal. E eu me lembro do livro O Conde de Monte Cristo, do escritor francês Alexandre Dumas, que conta a história do capitão Edmond Dantès, que era uma pessoa bem situada na sociedade francesa, que é traído pelos melhores amigos, sendo que o melhor amigo fez isso para ficar com a noiva do capitão Edmond Dantès. Ele vai para a prisão injustamente, passa anos lá, consegue fugir e volta para se vingar de todos. Quando tem isso, a gente acompanha a narrativa se identificando com o herói que quer a vingança, porque ele fez uma coisa errada. E como a gente quer revidar, mas ainda não pode, a gente sente-se identificado e faz isso com uma sensação de catarse coletiva, né, de você acompanhar a pessoa se vingando. Isso tem muitas novelas de TV também. Mas aí a gente fica pensando, vale a pena se vingar? Qual o propósito? O que eu vou ganhar com isso? Vai me tornar uma pessoa melhor ou pior? Uma pessoa feliz ou uma pessoa amargurada? Geralmente a gente tem que ter uma busca de transformar sentimentos ruins em sentimentos bons. Aquilo que te faz profundamente mal é aquilo que você tem que trabalhar para retribuir à sociedade com uma coisa boa. Quando Nelson Mandela saiu da prisão na África do Sul e decidiu deixar a prisão para lá e seguir um novo contexto. Quando tantas pessoas passaram injustamente por locais que não deveriam ter passado e saem com um esforço, uma dor na alma, mas um propósito maior, imbuído, com a vontade extrema de fazer algo pela sociedade. É a transformação daquilo que poderia ser um mal em um trabalho maior. E lembra lá da passagem de Mateus que Jesus diz que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Aquele que é cristão, no caso nosso, cristão espírita, se a nossa justiça não for mais abundante que das outras pessoas que não têm conhecimento, não entraremos no reino dos céus.
Ou seja, não caminharemos no progresso evolutivo porque nós não nos esforçamos, porque o conhecimento a gente já tem. Falta a aplicação, colocar em prática aquilo que nós aprendemos com os ensinamentos morais de Jesus Cristo. Nesse sentido, a gente tem que fazer um trabalho no bem. Nós temos o nosso trabalho profissional, que existe por uma necessidade da lei do trabalho, para que nós consigamos, por um lado, honrar os nossos compromissos, de pagar as nossas dívidas, de vivermos dignamente, de termos alimentação, vestuário, moradia, veículo, toda a mobilidade necessária no mundo material. Mas, junto com esse trabalho profissional, que também deve ser imbuído de um desejo de transformação, para aquele que trabalho repercuta positivamente na sociedade, a gente tem um trabalho voluntário no bem. Quando eu estou aqui gravando um vídeo como esse, ou quando eu estava presencialmente no centro espírita fazendo um estudo como esse, só que de forma presencial com as pessoas, era num esforço de dedicar meu tempo, a minha energia, o meu conhecimento, a minha dedicação para sensibilizar corações e mentes das pessoas para uma transformação moral de hábitos a partir da proposta cristã analisada pelo Espiritismo. Eu posso fazer trabalhos de caridade material, um almoço, um jantar, um lanche, para as pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, principalmente nesse período da pandemia do coronavírus. Posso, colocando a minha energia, o meu amor, a minha dedicação. Assim como eu posso distribuir cestas básicas, como eu posso aviar receitas, como eu posso doar roupas. Isso é necessário. Mas não é só isso. Existe também a caridade moral, como a entendia Jesus, que é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas ou das dívidas, que aí é um exercício diário conosco mesmo, para a relação nossa conosco mesmo, para com o próximo, para com Deus. Para com Deus, para com o próximo, para conosco mesmo. Resumindo a lei de amor que está lá. Amarás a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Mas como resolver essas pendências, essas animosidades, essas inimizades? Primeiro, fazendo bem. Constantemente. Segundo, mantendo uma conduta a mais adequada possível, a mais ética possível. Tentando fazer o melhor que for possível dentro do tempo que nós tivermos aqui, que seja de 100 anos ou de 10 anos. Seja qual o tempo que for. O melhor que nós pudermos. Para que quando nós voltemos ao mundo espiritual, nós tenhamos a consciência tranquila de que fiz o que foi possível fazer. Às vezes até mais do que isso. Eu me desdobrei mais do que poderia fazer e fiz mais. Talvez não tenha feito o suficiente, mas fiz o que dava conta, o que estava no meu limite, na minha capacidade de realização. Mas eu estou me esforçando. Para quê? Para que nós tenhamos uma probabilidade de resolver nossas situações. E aí a gente tem que pensar no seguinte: se nós temos inimigos que vieram de outras existências, vamos tentar resolver com eles agora. Se nós temos inimigos que nós conquistamos nessa existência, vamos tentar resolver com eles agora também. As pessoas que se aproximam, que estão num processo de envelhecimento, caminhando para a desencarnação, vamos tentar resolver as mágoas. Não vamos chegar no mundo espiritual cheios de ressentimentos, de dores, de sofrimentos, com recalques, com dificuldades em relação a outras pessoas. É preciso, às vezes, fazer acertos afetivos. É uma palavra bonita que no popular significa lavar roupa suja em casa. E quem não lavou roupa suja em casa? Eu já lavei muita roupa suja em casa. Fazendo acertos afetivos com algumas pessoas que era necessário fazer. E ter a disposição de falar o que está doendo em você, às vezes está aqui na sua garganta por anos, mas também ter a humildade de ouvir o que o outro tem para falar, que às vezes te dói profundamente. E aqui quando Allan Kardec começa no início, diz isso. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar seus inimigos é a sua aplicação sublime.
é de uma sublimidade, de uma coisa que transcende a nossa compreensão, porque é uma coisa maior. Porque essa virtude é uma das maiores vitórias dadas sobre o egoísmo e o orgulho. Como ainda nós somos egoístas e orgulhosos? Como ainda nós dizemos que não somos e somos? Então, quando Jesus nos convida a amar os nossos inimigos, é para que a gente talvez não tenha ainda a capacidade de ter por ele o mesmo afeto que teremos por um amigo, mas para orar por ele, ter compaixão por ele e pedir a Deus que nos ajude nessa tarefa de seguirmos adiante. Para encerrarmos, vamos pedir que Deus, Jesus Cristo, Maria Santíssima e os bons espíritos superiores continuem a nos amparar, proteger, fortalecer e abençoar em todos os dias da nossa vida. E trago aqui uma poesia que é uma música evangélica da compositora e cantora Cláudia Canção, que faz dupla com o irmão Cláudio Louvor. É a dupla Canção e Louvor. Ela compôs essa música, Eu Creio em Ti, no momento de dúvidas existenciais profundas e que achava que Deus e Jesus Cristo não estavam com ela. Quantas vezes nós passamos na nossa vida por provas dificílimas que nós achamos que Deus, Jesus Cristo e os bons espíritos tinham nos esquecido? Não. Eles estavam ali, só que esperando que nós passássemos pelas provas. E aí, quando a gente teve acesso a essa música alguns anos atrás, a gente viu também nas redes sociais uma mensagem dizendo assim: quando você está em prova na escola ou na faculdade, o professor está lá na frente, calado, porque não é o momento dele se manifestar, é o momento dele testar o conhecimento, se você aprendeu o conhecimento que ele trouxe ao longo de um período de 2 meses, 3 meses, de um semestre, de um ano, ou de toda uma trajetória de um ensino médio, um ensino fundamental, ou de todo o ensino da sua vida. Mas ele não está ausente. Ele só está esperando você passar. Nas provas da vida, Deus é assim conosco. Deus, Jesus Cristo e os bons espíritos estão conosco. Mas eles estão verificando se nós temos capacidade de provar o que nós dissemos que tínhamos que provar. Vamos lá? Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar ainda sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti e eu olho para ti e espero em ti. Essa primeira parte é uma conversa da pessoa com Deus. A segunda parte é uma resposta de Deus para cada um de nós. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidade para você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti e descansa em mim. Comece a sorrir e o que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, que da tua vida cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti e descansa em mim. Comece a sorrir e amai os vossos inimigos, como Jesus nos ensinou. Lembrando o Mestre que os seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem. Que Deus esteja conosco sempre. Gratidão, abraço.